Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje eu quero falar sobre a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital da nação de Israel, tá? Isso é um assunto muito importante. Isso aconteceu ontem, dia 6 de dezembro de 2017. Pode parecer que esse vídeo aqui já é tardio, porque existem milhares de vídeos falando sobre isso no YouTube, tá? Mas eu quero lembrar você que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e foi dia 16 de dezembro de 2016, faz um ano que eu falei que quando o Trump foi eleito, ele fez essa promessa de que ele reconheceria Jerusalém como capital de Israel. E realmente o que eu falei aconteceu. O card aqui, você clica no card e aí pode assistir o vídeo anterior, há um ano atrás, onde eu falei que isso aconteceria, tá certo? Quero ressaltar também que você tome cuidado com a mídia, com os jornais, televisões, rádios que estão anunciando isso, tá? Nós vamos ver os perigos de como eles anunciam, né? E eles estão sempre anunciando, Trump fez isso, Trump fez aquilo, Trump decidiu. Na verdade, não é uma decisão de Trump. Trump ele deu o primeiro passo para que isso acontecesse. A decisão foi tomada, tá? Foi votada pelo Congresso americano. Senadores, deputados votaram. Então, como os Estados Unidos é uma democracia, então os Estados Unidos decidiram reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os Estados Unidos, não é só Donald Trump, tá? E a partir de agora eles vão mudar a embaixada americana, que hoje está em Tel Aviv. Tel Aviv é a atual capital de Israel. Agora eles vão mudar a embaixada para Jerusalém, tá certo? E existem muitas implicações sobre isso, tá? Eu vou ler a notícia aqui do G1, o link tá na descrição para você aí, e nós vamos ver como é que a mídia noticia isso. Depois nós vamos ver a questão política e também a questão profética de tudo isso aí, que é o mais importante, tá? Olha a notícia do G1 aqui, ó. Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e ordena transferência da embaixada americana. Veja bem, Trump, como se fosse algo arbitrário da vontade dele. Não. Os Estados Unidos da América reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Os Estados Unidos, tá? E eles dão a notícia porque eles não podem deixar de noticiar isso. Claro que eles estão irritadíssimos. O Globo, Rede Globo de televisão, SBT, Cultura, toda essa mídia comprada pelos governos aí está furiosa com isso, tá? Porque na verdade eles não querem que isso aconteça. E realmente eles têm que noticiar, são obrigados. Como é que eles vão abafar uma notícia dessa? Não dá, né? E eles dão a notícia do que Trump falou e tal, que tomaram essa decisão. Já começa aí com um título aí, uma manchete tendenciosa, né? E embaixo da reportagem, você pode ir lá ver, eles colocam só pontos negativos, só pessoas, tá? Só países que são contrários. É claro que a Jordânia é contrário, porque a Jordânia, ela possui hoje metade de Jerusalém. Jerusalém ocidental pertence, a metade da cidade pertence à Jordânia, ela não quer perder, principalmente por causa do templo, que nós vamos falar ainda, tá? E eles colocam só os contrários ali para te dar uma ideia de que isso é ruim, de que isso é péssimo. Não, não é. Jerusalém sempre foi e sempre será a capital de Israel. Trump disse, isso é óbvio, decidimos o óbvio, é claro. Foi Davi, o rei Davi, quem fundou, tá, a cidade de Jerusalém. Foi um judeu, então essa cidade pertence a eles. Essa cidade sempre foi capital de Israel até os tempos dos romanos. Sempre foi, por milênios, foi capital de Israel. Então, isso é um direito deles. Mas nós vamos ver que interesses políticos, tá, tiraram das mãos deles esse direito. E entre as críticas aí do jornalzinho comunista aí, o Globo, olha aqui o que ele coloca aqui, ó. Ele coloca o presidente não é nem presidente, o rei
né, da Jordânia falando aqui, coloca uma fala dele, tá? Olha lá. A decisão fomentará a violência e não contribuirá para o processo de paz, alertou Jordânia, que é guardiã dos lugares santos muçulmanos de Jerusalém. A posição jordaniana também foi comunicada pelo ministro do país. É claro que ele não quer, né? É claro que ele não quer perder a metade da cidade. É claro que ele não quer perder o direito à posse do terreno onde está o templo. Um templo onde era, né, o templo de Deus, né, que Deus mandou construir, e onde é hoje a Mesquita de Omar. Nós vamos falar depois disso, tá? Para você entender o impacto político disso aí, você precisa entender pelo menos um pouco da geopolítica atual, tá? Eu não sou muito de política, não entendo muito, tá? O pouco que eu entendo eu vou passar para você da maneira mais simplificada possível. Se quiser ficar por dentro mesmo da geopolítica atual, clica no card aqui, assiste os vídeos do canal Casando o Verbo. Se inscreve nesse canal, assiste lá que ele vai te dar uma ideia absurda do que realmente é, absurdamente, que quando eu digo absurda é absurdamente boa do que é a geopolítica atual, tá? Mas eu vou dar aqui a minha opinião. Nós vemos aí três grupos principais lutando pelo poder do mundo, tá? Temos, eu vou nomear do meu jeito, tá? Talvez você encontre de outro nome, mas você vai entender. O globalismo, ou seja, os globalistas querendo a posse mundial. Nós temos também o califado, querendo a posse do mundo, e temos também os patriotas, vamos chamá-los assim. Então vamos lá, o que é globalismo? Os globalistas são aqueles que estão do lado da ONU, certo? E a ONU, a ideia dela é abrir fronteira, unificar povos, nações, unificar culturas e tornar o mundo inteirinho uma coisa só, uma só moeda, uma só cultura e tal. É isso aí, é o globalismo, tá? Parece bonito, né? Na teoria parece bonito. É o mesmo pensamento dos comunistas e socialistas. Parece lindo. Vamos abrir as fronteiras, todo mundo é todo mundo, nosso país, ser humano, tudo. Parece legal. Mas eu vou tentar explicar para você da forma mais simples o que é o globalismo. Imagina você que está me assistindo, você deve morar numa casa, é claro, né? É óbvio. E a sua casa ela está num quarteirão, ou talvez pode chamar de quadra, tá? E nessa quadra que a sua casa está, existem várias outras, deve ter umas 20 ou 25 casas em cada quarteirão, certo? E o que acontece com cada casa? Cada casa tem o seu murinho, separando a sua casa da outra casa. O mesmo acontece se você morar num prédio. Você mora num prédio, ali os apartamentos estão juntos, mas existe a porta de entrada de cada apartamento, certo? O que o globalismo oferece? Qual que é a ideologia do globalismo? Vamos voltar lá para o exemplo do quarteirão. Tá lá o quarteirão, os muros dividindo. Qual que é a ideia deles? Derrubar todos os muros, tá? Deixar cercado só por fora e ali dentro derrubar todos os muros. E ali de tudo é de todo mundo, entendeu? Por exemplo, eu chego em casa para jantar e esqueci, não tem mais feijão, acabou o feijão. O que eu faço hoje? Pego meu carro, vou lá no mercado, compro um feijão. Mas na ideia globalista não, eu vou lá na casa do meu vizinho, pego um feijão. Mas já que eu tô lá na casa dele, eu vou pegar um pedaço de carne também e volto para minha casa. É assim. As fronteiras são abertas, tudo é de todo mundo. Parece uma boa ideia para você? Eu acho que não. Mas para a ONU parece uma ótima, excelente ideia. Então tudo é de todo mundo, não existe território, não existe propriedade. As fronteiras são abertas, tá? Então você vai na casa do vizinho, pega o carro dele e sai andando. Você vai lá, eu acho que, né, na ideia dele, você pode pegar até a mulher dele para você. Tudo é de todos. Essa é a ideia globalista. É uma farsa, uma furada. E quem está à frente disso hoje é a ONU. E ela está lutando por isso, abrindo as fronteiras. E se nesse quarteirão um certo vizinho resolve falar assim, olha, aqui no meu terreno vocês não vão entrar, tá bom? Vocês não vão entrar. Mas como que ele vai impedir de todos os outros vizinhos do quarteirão entrar na casa dele? Bom, se ele tiver uma arma, né? Ele vai afastar todo mundo. Ninguém é louco de dar de frente com uma arma. Mas a ideia globalista é o quê? A primeira coisa que eles fazem, desarmar.
Desarmar a população. Por que o Brasil não pode ter arma? Por que o cidadão comum não pode ter porte de arma? Por causa disso. Porque no dia em que eles quiserem implantar esse globalismo, abrir as fronteiras e falar tudo é uma coisa só, tudo é uma moeda só, você não tem como se defender. Percebe? Isso é globalismo. E o globalismo luta para conseguir o poder de todo o mundo. Isso é o globalismo. A ONU, comunista, socialista, tá? É isso aí. O primeiro passo deles é isso mesmo. Tirar, desarmar a população. O segundo passo deles é idiotizar, é tirar todos os valores morais das pessoas. Você não viu aí essa semana uma professora colocando um preservativo, ensinando a colocar um preservativo com a boca num aluno de 16 anos e a classe toda assistindo? É isso que o globalismo faz. É perverter todos os valores. Entendeu? Não tem mais valor nenhum. Então, quer dizer, eu tô dentro da minha casa, sou globalista, o terreno tá aberto, o cara entra, pega minha mulher, sai com ela, tá tudo certo, né? É normal, né? O cara entra, pega todas as minhas coisas, minhas propriedades, é normal. É isso que é o globalismo. E o globalismo luta para tomar o controle do mundo. O que é o califado? O califado são os países árabes controlados pelos sheiks, tá? Que querem também tomar o poder mundial. Esse é outro grupo, tá? Só que eles também querem abrir as fronteiras, só que a ideia deles é diferente. É transformar todo mundo em islâmico, todo mundo com a cultura islâmica, todo mundo com a religião deles. Então, os globalistas, eles se identificam, porque eles também têm a ideia de abrir as fronteiras. Então, os globalistas favorecem eles. Agora você entende por que a ONU tirou de Israel Jerusalém. Por quê? Porque é de interesse dos árabes, do califado, é de interesse deles que Jerusalém seja deles. Então a ONU, como eles têm umas ideias similares, ela favorece eles, tá? Donald Trump prometeu isso na sua campanha, que ele devolveria Jerusalém como capital de Israel, tá? E acharam que ele não ia vencer, não ia ganhar, né, a eleição. Até que ele foi eleito. Aí eles ficaram doidos, né? Puxa vida, né? Vai atrapalhar o nosso negócio, porque se ele tira Jerusalém dos sheiks, dos árabes, aí nós estamos, aí o nosso acordo fica quebrado, fica difícil, né? E o que o Obama fez? Lá foi em dezembro, eu calculo mais ou menos dia 25, 20 de dezembro, tá? Em dezembro do ano passado, ele foi lá e deixou passar uma resolução que tirava Jerusalém da posse de Israel. Hoje, Jerusalém não pertence a Israel, por causa dessa resolução feita em dezembro do ano passado. Mas agora Trump vem desfazendo. Então o califado é muito semelhante ao globalismo, mas só que o globalismo ele quer tudo sem religião, sem cultura, sem respeito, tudo bagunçado. Já o califado ele quer tudo de acordo com as leis dele, a lei Sharia, que é a lei islâmica, a cultura islâmica, as mulheres usando burca, a religião islâmica só e mais nenhuma outra, tá? E qual que é o terceiro grupo? É o grupo que pertence aí ao Donald Trump, tá? É o grupo da direita, dos conservadores, é o grupo vamos dizer, dos patriotas. Então, o que é o patriotismo? O patriotismo é o que você vive aí no seu terreno. Nós estamos num quarteirão com várias casas e cada um tem a sua, e as suas casas são muradas. Então, dentro da minha casa eu vou proteger a minha família e eu vou proteger os meus bens. Eu não vou aceitar ninguém pulando dentro do meu quintal. Não, essa propriedade é minha. Eu vou investir o meu trabalho, meus esforços para melhorar a minha propriedade, para colocar mais bens e para sustentar a minha família. E eu não vou permitir que ninguém entre lá. Esse é o mundo patriota, tá? Cada país cercado. Agora você pode entender por que Donald Trump quer cercar os Estados Unidos, quer fazer um muro. Por isso, meu amigo.
Por isso, ele quer proteger os Estados Unidos. Se muitos mexicanos ficam atravessando a fronteira e pegando serviço, pegando emprego, o que vai acontecer com os americanos? Eles ficarão sem emprego. Então, se todo mundo entra dentro da sua casa, não tem muro, e todo mundo pega a sua comida, você vai passar fome. Entende? E eu lembro que eu comentei até que o Papa, né, ele falou que Donald Trump não era cristão, porque o cristão ele não constrói muros, mas sim ele constrói pontes, né? Então você vê que o Papa também é globalista, que o Papa também está alinhado com a ONU. E o Papa até reclamou dessa decisão norte-americana de colocar aí Jerusalém como capital de Israel. Então você percebe aí os interesses. Mas tudo bem, vão mudar a embaixada, nos próximos dias agora vão mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, dizendo para o mundo todo, olha, nós, os Estados Unidos da América, reconhecemos Jerusalém como capital de Israel, como se dá como território, né, parte do território de Israel e pertencente aos israelitas, aos judeus, tá? E daí? O que muda isso? Muda alguma coisa? Tem gente que pensa que não muda nada. Ah, mudou. Tá, tava aqui, tava lá, agora tá lá. Eu tinha um bar aqui na minha cidade, eu mudei lá para outra cidade, coloquei meu bar lá, não aconteceu nada, não muda nada. Muda sim, tá? Depois que Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele só teve quedas, ele só quebrou recordes e mais recordes de altas na bolsa. A economia dos Estados Unidos está bombando. Depois que ele fechou as fronteiras, o desemprego nos Estados Unidos, que era 7%, caiu para 4% e vem caindo. Então os Estados Unidos ele está com uma economia superaquecida, ele está voltando a ser aquela grande potência que foi no passado, tá certo? Então o que acontece? Outras demais nações, eles querem fazer negócio com os Estados Unidos, porque agora é viável fazer negócio com os Estados Unidos, porque é uma potência agora mundial que está bombando. Tá? E Trump está mostrando seu poder. As manobras que ele fez aí de proteção aí a cidades de ataque à Coreia do Norte mostrou o poderio militar, político dele e tudo mais. Então todo mundo quer fazer negócio com os Estados Unidos. Então isso vai levantar aliados. Mais países começarão a fazer isso. Eu posso dar aí um palpite de qual vai ser o próximo. Japão. Tá? Japão está super, hiper alinhado com os Estados Unidos, tanto que os mísseis norte-coreanos que passaram por cima do Japão, Trump tomou as dores, alinhou seu exército com o exército japonês para defender o território do Japão. Então nós vamos ter países e mais países fazendo o mesmo daqui para frente. Eu acredito que o próximo vai ser o Japão. E outros países, tá? Patriotas vão querer fazer o mesmo. Quando tiver uma maioria de embaixadas na cidade de Jerusalém, a cidade passa a ser completamente de Israel. E esse é o interesse dos israelitas, tá? É o interesse. Voltando na matéria que eu li no outro vídeo, vou deixar o link também, o ano passado, quando os israelitas, os judeus, receberam a notícia de que Trump, se ele fosse eleito, ele ia considerar Jerusalém como a capital de Israel, olha só o que disse aí o Rabi Hillel Weiss, que é o porta-voz do Sinédrio. Olha o que ele falou. O porta-voz do Sinédrio, o Rabi Hillel Weiss, contatou o site Breaking Israel News para anunciar que a eleição de Trump, que prometeu reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a par do desejo expresso de Putin para a construção do templo, levou a corte judaica a enviar uma carta aos dois líderes, oferecendo-lhes a oportunidade de se tornarem os modernos sírios. Tá? Nessa época, Putin estava bem alinhado, com uma amizade bem fortalecida com Trump. Hoje eu já não sei, tá? Eu acho que já não estão tão amigos assim. Mas ele chamou eles de novos sírios. O que o porta-voz do Sinédrio, tá? O Rabi Hillel Weiss, quis dizer com isso? Que eles são os novos sírios. Essa é uma profecia de Esdra, capítulo 1, tá?
e no versículo 2 que diz o seguinte: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. O templo havia sido derrubado pelos babilônios no ano 605, tá? Lá por volta do ano, não sei o ano, mas depois que os israelitas voltaram do cativeiro, Ciro, ele deu a ordem, tá? Para Esdras, Neemias, deu a ordem, deu dinheiro para que eles reedificassem novamente o templo, tá? Então o porta-voz do Sinédrio está dizendo isso, que nós temos a nossa cidade de volta para nós, como capital ainda por cima, nós poderemos reconstruir o templo. É isso que ele está querendo, tá? E olha aqui o que ele fala. Estamos preparados para reconstruir o templo. As condições políticas atuais, nas quais os dois mais importantes líderes mundiais apoiam o direito dos judeus a Jerusalém como sua herança espiritual, não têm precedentes históricos. Então ele está muito feliz, muito mesmo, por dois grandes líderes apoiarem a reconstrução do templo, tá? O Putin, eu não sei hoje como é que tá a ideia dele, que o Putin, ele é globalista, tá? Ele não tem muito interesse nisso, mas pegaram Putin uma vez orando de frente ao Muro das Lamentações, que é uma parte externa que sobrou do templo, que foi destruído no ano 70, e ele disse que ele orava pela reconstrução do templo. Aí é que nós chegamos lá onde eu queria chegar. O que tem a ver isso de profético, tá? Realmente, a grande tribulação começa logo após a reconstrução do Templo de Jerusalém. E é isso o que os judeus querem, conforme Hillel Wise afirmou aqui. É isso que eles querem. Reconstruir o templo, tá? Por quê? Porque existe uma outra profecia. Existe a profecia das 70 semanas, de Daniel, capítulo 9. E nós sabemos que a última semana, que está travada, passaram-se 69 semanas dessa profecia, está travada. Que a última semana é o período da grande tribulação, tá? É onde o anticristo aparece em cena, tá? E para que o anticristo apareça em cena, uma coisa precisa acontecer. Vamos ler Daniel 9, 27, olha. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então fala que ele fará aliança com muitos por uma semana. Está falando do anticristo. Que ele fará aliança com os judeus por uma semana. Quer dizer, por 7 anos. Uma semana profética. E fala que na metade da semana, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, hoje os judeus estão sacrificando? Não, não estão. Por quê? Porque eles não têm o templo. Para eles, somente no templo. Tá? Então, quer dizer que a semana profética, os 7 anos da grande tribulação, só começam quando o templo está lá, para que eles voltem a sacrificar. Porque para eles não aceitam sacrificar em outro lugar que não seja o templo, no mesmo lugar, com as mesmas características, com a mesma planta do original que Deus mandou construir lá, que pela primeira vez foi construído por Salomão, tá? Então, eles querem reconstruir. Se eles conseguirem, a grande tribulação começa. Olha, como nós estamos aí com grandes expectativas de logo a grande tribulação começar. Só que tem um probleminha. Primeiro, que onde está o templo, onde foi o templo de Salomão lá em Israel, hoje é propriedade, é terra da Jordânia, não pertence a Israel. A decisão de Trump pode fazer a ver com que seja devolvido aí a posse a Israel. E bem em cima do local do templo está a mesquita de Omar, tá? Onde tem o templo que chama o Domo da Rocha. E lá tem uma das mais importantes mesquitas, um dos lugares mais sagrados dos islâmicos para os islâmicos, lá. E bem lá é que tem que ser reconstruído o templo, tá? Pensa numa coisa difícil. Pensa em algo quase que é impossível de acontecer. Mas vai acontecer, tá? Tem que acontecer. É cumprimento de profecias. Então, agora Israel vai ter agora, certo?
de volta. Eu acredito com todo o meu coração que ele vai ter de volta anexado no seu território a cidade de Jerusalém. E que depois que isso passar a ser deles, vai ser um negócio custoso e penoso, mas eles vão conseguir derrubar a mesquita de Omar, a mesquita muçulmana de lá, e reconstruir o templo. A partir daí, a grande tribulação começa, tá? 2 Tessalonicenses 2, 4 a 5, 2, 4 apenas, Paulo diz o seguinte, ó, o qual se opõe, está falando do anticristo, o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo ele se assenta no templo de Deus, lá no templo de Salomão. Pergunta para qualquer israelita que você vê na sua vida, qualquer judeu que você vê na sua frente. Onde fica o templo de Deus? Ele vai falar, hoje ele não existe mais, mas o lugar dele é lá em Jerusalém, onde está a mesquita de Omar. Lá é o templo de Deus, não existe outro lugar que seja templo de Deus para eles, é só lá. E fala que o anticristo vai se assentar lá, querendo parecer Deus, tá? Então, realmente, aí as consequências políticas e proféticas desse ato de Donald Trump realmente tem que ser observado por nós cristãos. Nós temos que estar alerta, tá? Eu acredito sim, e tenho toda certeza em falar isso, que as profecias apontam para que o templo um dia seria reconstruído. Até então, até o ano passado, parecia que isso era impossível, tá? Impossível. Com a parte onde está o templo, tendo uma mesquita de muçulmana, que é considerada acho que o segundo lugar mais sagrado para os muçulmanos na Terra, e ainda sendo o território da Jordânia, me parecia impossível de que esse templo seria reconstruído já. Mas agora, com Donald Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, outros países o farão, e logo a ONU não vai ter mais chance. Ela vai ter que aceitar a ideia de que Jerusalém pertence a Israel, como pertence mesmo, tá? Foi aí dada ao povo judeu por Deus, tá? Depois disso, sendo propriedade dos israelitas, a totalidade da cidade de Jerusalém, eles reconstruirão o templo. E aí a grande tribulação começa. Então fica atento, com seus olhos vidrados em Israel, em Jerusalém, porque nós estamos aí nos limites de começar a grande tribulação, de o anticristo aparecer em cena e de começar aí o fim do mundo. Muito obrigado por assistir até aqui, compartilhe esse vídeo, assista o vídeo anterior que aparece aí do lado, que aparece aqui, assista o vídeo anterior. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até mais.